Shalom, queridos. Estamos aqui no nosso devocional hoje, 1 Samuel, os capítulos 5, 6, 7 e 8 de 1 Samuel. Eu quero dar um tema para esse devocional que é o seguinte: como se arrepender verdadeiramente ao Senhor. Bom, o texto que eu quero destacar aqui está no capítulo 7, no verso 2, 3 e 4, que diz assim: Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Amém, queridos? Muito bem. Essa passagem, deixa eu só contextualizar aqui para você de forma pontual, e a gente já passa aqui diretamente para o cerne da questão e da palavra de hoje. Aqui nós temos um contexto onde vem lá do capítulo 4, onde a arca ela é levada pelos filisteus, e onde a arca passava, Deus, após os filisteus levarem a arca, onde eles colocavam, onde eles passavam deixando a arca, Deus ia, na verdade, destruindo os seus deuses, inclusive trazendo penalidades a eles. Diz os estudiosos da palavra que os deuses que eles adoravam, e muitos eram deuses da fertilidade, Deus traz algumas pragas sobre eles, inclusive nascendo tumores nas partes aonde eles mostravam nos cultos, os seus deuses, nas partes íntimas, Então, mais uma vez, Deus vencendo e trazendo, digamos assim, aquela consciência de que os deuses desses povos, na verdade, não passam da mera imaginação propriamente do homem, daquilo que ele sente, da sua imaginação. Inclusive, estudiosos das religiões e das mitologias, como, por exemplo, Joseph Campbell, que mais alguns sociólogos como Emile Durkheim, Max Weber, eles vão dizer que, na verdade, todas as divindades que são criadas pelo homem, nada mais são do que arquétipos, como também o pai da psicanálise analítica, me fugiu agora o nome dele, que ele fala sobre isso, Então, assim, essas religiões, na verdade, e aqui na Bíblia nós vamos ver que esses deuses são criados por esses povos, nada mais são do que apenas um ideal do homem, seriam ideais do homem, Por exemplo, se o homem quer ter produtividade, quer ser próspero na parte familiar, na área produtiva, eles geralmente criavam deuses os certos poderes que de alguma forma estavam reinando ou mantinham um certo reinado sobre essas manifestações no qual o homem convive, como por exemplo a produção, enfim, a família, etc. Bom, só recordando aqui o outro autor que é o pai da psicologia analítica, que é o Carl Jung. Pois bem, queridos, então, isso aí não passa do arquétipo, do ideal do homem, Então, como eu falei aqui na Bíblia, nós vamos ver essas idealizações. Até porque o ser humano, ele quer, na verdade, se endeusar. Essa aqui é a verdade. O ser humano, ele está sempre se endeusando, querendo fazer sempre do jeito dele. Mas o homem não foi criado para ser Deus, até porque se fosse Deus não seria criado, mas o homem quer se endeusar. Na verdade, o homem foi criado para ser homem, para ser um ser humano, para ser servo. Mas ele tem essa sina de querer ser Deus e criar deuses para si. Pois bem, dentro de todo esse contexto, nós vamos perceber aqui, depois de todas essas pragas, que Deus manda sobre os filisteus e a destruição dos seus deuses, eles vão se livrar da arca do Senhor, da arca da aliança. Então, só que é curioso que de alguma forma eles esboçam aqui um certo arrependimento, certo clamor. Inclusive, eles fazem ratos de ouro e certo simbolismo dos tumores que nasceram de ouro como uma espécie de oferta. Pois bem, então eles vão se livrar da arca do Senhor. Inclusive, eles vão bolar aqui uma ideia aqui segundo os sábios deles, os encantadores, que eles conduzissem essa arca para fora, da cidade dos filisteus, carregar, no caso,
vacas levando, né? Atada a vacas para levarem a arca. E é curioso que, se nós pararmos para analisar, tem uma coisa interessante aqui no texto. Podemos dizer que quando o homem é duro e não quer reconhecer a Deus, os animais são melhores do que o homem, né? Porque colocaram a arca ali para serem levados pelas vacas, e as vacas, contrariando seus próprios instintos, digamos assim, foram mais sábias, mais obedientes do que os próprios homens ali, os filisteus, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com eles, mesmo assim não se dobraram necessariamente a Deus, né? E mesmo ela deixando, né, seus bezerros para trás, né? Outro ponto interessante sobre essa passagem é que as vacas conheceram o caminho, até porque Deus as guiava, né? E elas não estranharam o peso da arca, de estarem levando a arca, né? Então aqui é só um contraste mostrando que o ser humano, que quando não quer obedecer, os animais são melhores do que o homem. Os animais que foram feitos irracionais, entre aspas, são mais inteligentes do que o homem, né? Aí onde eu quero chegar com essa palavra pra gente finalizar é o seguinte, sobre arrependimento, né? Eu coloquei o tema aqui, como se arrepender verdadeiramente. No versículo 2 vai dizer que esta arca da aliança, ela ficou 20 anos lá em Kiriat Jearim. E os filhos de Israel, eles dirigiram lamentações ao Senhor. E aqui é a primeira vez que nós vamos ver, pelo menos é onde eu te recordo, é que onde há um juiz, no caso aqui Samuel, que vai incentivar o povo e orientar o povo e direcionar o povo para um arrependimento e mostrando como deve acontecer esse arrependimento. Então, para nós analisarmos aqui as palavras de Samuel, vamos perceber que quando o povo, eles dirigiam lamentações. Só que não adianta dirigir lamentações ao Senhor se nós não estivermos dispostos a fazer aquilo que Samuel está orientando aqui, que é o quê? Ele falou a toda a congregação de Israel dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, se é verdade que vocês estão lamentando, que vocês estão voltando de todo o coração ao Senhor, isso vai ser comprovado da seguinte maneira: tire de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparem o coração para servir só o Senhor, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes e serviram só o Senhor. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: se é de todo o coração que eu estou voltando ao Senhor, ela vai ser comprovado, ou melhor, esse arrependimento vai ser comprovado quando eu estou disposto a mudar e tirar da minha vida aquilo que fere a santidade de Deus, aquilo que compromete a minha vida espiritual com Deus. Então, trazendo aqui para a nossa vida hoje é o seguinte: não adianta se arrepender porque falou mal de alguém. Tem que deixar de falar mal das pessoas. Não adianta apenas querer casar ou pensar no casamento e se arrepender: Senhor, perdão porque eu ainda não casei. Não vai valer a pena esse arrependimento se eu não estiver disposto a casar e fazer com que o meu casamento seja uma bênção. O que mais? Não adianta saber das necessidades da igreja se eu não estou disposto a ser um líder para somar com a igreja, entende? Então não adianta saber o que Deus tem para me dizer se eu não estou disposto a obedecer e colocar em prática aquilo que Deus tem para mim. Então o arrependimento, ele começa no coração, e se é de fato de coração, vai ser comprovado através de atitudes e comportamentos. Então eu estou dizendo isso para você porque isso é difícil para todos nós. Então, um ponto aqui que é um pouco triste sobre esse momento do povo é justamente o seguinte: a situação teve que chegar nos extremos. Poxa vida, nosso coração é muito ruim, queridos. É muito mal o nosso coração. A gente, para se arrepender, para a gente mudar, sabe? A gente precisa chegar no fundo do poço mesmo. Será que sempre vai ser assim? Talvez não precisaria chegar ao fundo do poço, porque algumas coisas já acontecem na nossa vida, já é pra gente despertar, né? Tem um despertamento e pensar: poxa vida, minha vida já não tá caminhando, eu preciso tomar algumas mudanças. Poxa, será que um casamento vai precisar acabar pra pessoa mudar? Pra parar e tirar os ídolos do coração, a vaidade, o rancor, a amargura, a pessoa se abraça no rancor, na vaidade, porque aconteceu uma briga, a pessoa não tem coragem de se reconciliar, de se voltar. Então são esses pontos que nós analisamos na nossa vida. Poxa vida, será que a gente vai precisar chegar no fundo do poço, sabe? Na desgraça total, para poder, quem sabe, se arrepender? E tem pessoas que nem se arrependem, irmãos. O coração é tão duro que a pessoa abre a boca e ainda fala: eu morro, mas não perdoo. Eu me lasco todinho, desculpa a palavra, mas eu também vou lascar fulano. Poxa vida. E aí, queridos, nós vamos perder muito daquilo que Deus tem para nós. Então, essa palavra hoje é para que todos os dias possamos tirar os ídolos
ídolos do nosso coração. Por exemplo, tem pessoas, elas viram a madrugada destruindo a vida por jogos, por Netflix, por filme. Organize melhor o seu tempo, né? Assim, para que você não destrua o seu tempo. É a pessoa que fica acordada pelas madrugadas, com certeza não vai ter um dia legal, porque a madrugada é horário para dormir ou para orar, né? Tirar um momento de oração. Então, são muitos ídolos que nós colocamos no nosso coração. Queridos, se nós pararmos para analisar, um dos grandes pecados, ou talvez é o principal pecado que o ser humano tem, é a idolatria. O ser humano está sempre idolatrando alguma coisa. Eu vou falar uma coisa muito séria para você. Talvez grandes ídolos já saíram do nosso coração, grandes ídolos. Mas ainda existem muitos ídolos que precisam sair do nosso coração. Por exemplo, nós pararmos para analisar bem, nós temos ídolos, né, em nosso coração. Às vezes a nossa ignorância, sabe? As nossas palavras, o nosso achismo. A gente achar que está todo o tempo certo. A gente nunca admite as nossas falhas. A gente quer muitas vezes ser perfeito, sendo que nunca seremos perfeitos. Devemos buscar a perfeição dentro da misericórdia de Deus. Sabemos que um dia vamos errar. Tem pessoas que idolatram esse seu lado. Não, eu não errei, eu não falhei, então tá de boa. Isso é uma idolatria do nosso coração, porque nós não fomos chamados para, nessa nova etapa que estamos vivendo com Deus, no sentido pós-dilúvio, a sermos pessoas perfeitas como Deus é. Em forma absoluta, isso nunca seremos. Sempre quando nós buscamos andar em perfeição, sempre haverá coisas que ainda precisamos nos corrigir, e assim é a vida. Agora, nós devemos caminhar para a perfeição, mas não é porque estamos caminhando para a perfeição que seremos perfeitos em absolutamente tudo que fazemos. Como eu disse, talvez não estamos colocando uma imagem, uma estátua, mas estamos muitas vezes cheios da nossa vaidade, do nosso orgulho. Então, que nós possamos todos os dias tirar, né, esses ídolos do nosso coração. Por exemplo, tem líderes, irmão, tem pessoas na igreja, se ela não for o centro da programação, ela não faz. Meu Deus, que vaidade! Que arrogância, que prepotência. Queridos, se podemos ter a oportunidade de servir, estejamos felizes, estejamos alegres. E se Deus não me permitiu estar naquela posição, é porque não é para mim estar naquela posição. E aqueles que estão naquela posição devem ser honrados, amados, respeitados, ajudados, para que juntos, como um só corpo, possamos produzir o melhor para o reino dos céus. Queridos, tem tantas coisas que nós precisamos mudar, tantas coisas, e não é brincadeira. Que Deus nos ajude a realmente termos um coração tocado, que se lamenta diante do Senhor, que busca na sequência, após esse lamento, esse arrependimento, uma verdadeira mudança. E o arrependimento ele vai ser comprovado com mudanças. Quem não muda, nunca se arrependeu.